Boa Boa noite, noite, gente. Boa Gabi. noite, Boa noite, Marcele. pessoal. É um prazer ter você aqui. Nossa, estou muito assim feliz em te receber aqui nessa live. A gente já tinha conversado Verdade. sobre fazer, deu certo hoje. Um tema tão importante, né? Nem Canal de fale, Gabi. denúncias, canal de denúncias e investigações internas. A gente sabe que é tema para tipo umas 10 lives, né? Porque A é gente pode muita ficar aqui coisa, né? adentrar a madrugada, né? Falando. Isso. Exatamente. Então, assim, a nossa ideia aqui é tentar levar um conhecimento, né, para o pessoal que está nos acompanhando. Boa parte, talvez nunca nem tenha ouvido falar sobre Sim. compliance, o que é isso. Um dos objetivos desse projeto de lives que eu estou fazendo é justamente isso, né? Tentar aproximar as pessoas dessa cultura de compliance, de ética, de integridade, porque afinal de Que contas você nós estamos faz falando de muito bem, pessoas. diga-se de passagem. Eu te acompanho. Nossa, suas lives são Obrigada! sempre. Gente, acompanhe a Gabi, que as lives dela são verdadeiras aulas. E foi numa dessas que a gente teve a oportunidade de se conhecer, né, Né? Gabi? Foi ótimo. E eu estou muito feliz de receber aqui. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Claro, sem dúvida. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço, né? Eu fiquei muito feliz com esse convite, com essa oportunidade. Como você falou, é tão bom, né, a gente poder falar de compliance. Às vezes a pessoa, né, ai, o que que é isso? Um termo, né, um termo estrangeiro, o que que é compliance? A gente poder trazer isso de uma forma simples para o dia a dia, para a realidade das pessoas. Então, nossa, eu que te agradeço assim de coração por essa oportunidade tão bacana de estar dividindo com você aqui essa live. Bom, só para contar um pouquinho, eu sou advogada, né? Eu tive a oportunidade de atuar no departamento jurídico de algumas instituições multinacionais, passei por uma grande instituição financeira também. E nesse trabalho aí de, né, atuação em departamentos jurídicos de algumas multinacionais, eu tive um contato assim muito superficial a princípio com compliance, sabe, Gabi? Eu tinha uma das minhas atribuições era ali rede de contratos, elaborar documentos e essa cultura de compliance ela vem, né, de fora, assim, o pessoal já tem isso mais consolidado. E o meu contato com compliance era assim bem superficial, mais voltado mesmo para redação de documentos, observância de cláusulas. E há quase 2 anos e meio atrás surgiu essa oportunidade de atuar diretamente com compliance, né? Foi uma oportunidade muito bacana que surgiu, um grande desafio que eu aceitei e desde então, né, tem sido um grande aprendizado para mim. Né? Eu falo que eu me encantei, eu me apaixonei pelo compliance. É uma área muito interessante, de grande oportunidade de aprendizado, né? Como você falou, quando a gente fala em compliance, a gente fala em pessoas. Então, essa oportunidade também de poder trabalhar ali de uma forma mais próxima com pessoas, nossa, eu aprendo de uma forma assim muito especial. E atualmente eu trabalho no departamento de compliance do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. Então eu tenho essa atuação mais voltada aí para a área da saúde. Da saúde, que é uma área extremamente necessitada, né, por ser um setor Nem extremamente fale, Gabi. regulado e nesse Extremamente. momento agora de crise, né, sanitária de Nem saúde, então assim fale. está demandando bastante dos hospitais e consequentemente das áreas de compliance, né, que Verdade, justamente verdade. visa manter essa conformidade com as regras, com as normas, melhorias contínuas. Então Nem assim, eu acho que fale. tá bem ligado essa questão e parabéns pelo trabalho, né? Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Então vamos Vamos falar, começar. afinal de contas, o que é isso? Só para situar o pessoal aqui que está entrando, gente. Ó, a gente Perfeito. está falando aqui sobre dois pilares do programa de compliance, né? O programa de compliance ele é um programa, ele é um sistema, né? Um sistema de compliance e ele abrange ali dentro desse contexto algo em torno de 9 pilares, né? Que é normalmente que é o Uhum. que é utilizado. Algumas a CGU fala em 5, enfim, mas assim, na minha prática eu adoto os 9 pilares Não, porque eu acho mais perfeito. bacana, é mais separado, a gente consegue ter uma visão melhor do programa. Então, Uhum. desses 9 pilares, dois nós vamos tratar hoje, que são quais? Canal de denúncias ou mecanismo de reporte, né? Isso.
investigações internas, que é um ligado diretamente ao outro. Não adianta você receber denúncia se você não apura, se você não investiga. Você ter um canal de denúncias ali super, né, montado, estruturado, as denúncias começam a chegar e você não investiga, você não apura, né? Não, eu assistindo um webinar, eu nem lembro que eu assisto tanto, que é a hora que me dá até uma... Mas aí, a gente até confunde, eu sei como é isso, Gabi. Aí um dos expositores falou que foi solicitada uma consultoria para uma empresa. Só contando um caso curioso aqui para vocês entenderem. Aí, diz que essa empresa, ele chegando lá, falou assim, o que vocês querem que a gente faça aqui? Né? O da consultoria, ele falou assim, eu quero que você implante um canal de denúncias. Ele, tá, e o que mais? Não, eu só quero o canal de denúncias, eu não quero mais nada. Aí ele tentou explicar, argumentar, e a pessoa irredutível não quer. Ok, ele foi e implantou o canal de denúncias, todo bonitinho, com todo o procedimento de recebimento dessas denúncias, tudo ok, tá lá. Aí ele começou a receber as denúncias. E aí tipo, o que eu faço com isso agora? Aí disse que o rapaz da empresa ligou e falou assim, tá, eu recebi denúncias, e o que eu vou fazer agora? Ele falou assim, uai, mas você pediu só um canal de denúncias. Eu ainda falei, mas você está certo que é só isso mesmo que você quer, né? Aí ele falou assim, não, então nós vamos ter... Aí eu falei, então assim, a gente precisa entender que um mecanismo de reporte, um canal de denúncias, ele tem que obrigatoriamente ir acompanhado de um processo, de um procedimento de averiguação desses fatos, de uma potencial irregularidade, é uma potencial porque a gente ainda não tem a comprovação, né? Então, exato. uma potencial irregularidade, um ilícito, enfim, uma infringência a alguma norma interna, tem que ter uma investigação, gente. Não adianta sem dúvida. Denúncia se você não olha que legal, eu recebo denúncias. E o que você faz com isso? Tipo, e agora? Vou fazer um banco de dados dessas denúncias. E para que isso vai te servir, né? Enfim, mas vamos lá. É verdade, verdade. Isso é só para o pessoal entender mais ou menos o que a gente vai falar. Então, assim, é extremamente importante que esses dois pilares andem lado a lado. Exato. Isso, exatamente, em conjunto. E aí, para doutora Marcela, eu vou começar com a seguinte pergunta. Como implantar um canal de denúncias efetivo? O importante é que ele seja efetivo, né? Eu acho que é assim, Gabi, até quando a gente pensa em programa de compliance, eu acredito que dê para a gente fazer essa analogia quando a gente fala em implementação de canal de denúncias, né? Eu acho que tudo tem que ser adequado, né, à realidade daquela empresa, daquela instituição, né? Acho que a gente não pode pensar assim num pacote pronto, né? E eu acho que para um canal de denúncias ele ser realmente efetivo, você tem que conseguir atingir não só, né, o seu quadro interno ali de funcionários, de colaboradores, né? Mas você também precisa expandi-lo para como é que a gente fala? Para fora, né? Que ele seja amplamente divulgado também para terceiros, enfim, e outras pessoas que mantêm alguma espécie de interação ali com a instituição. Pensando em grandes instituições, às vezes você tem um grande número de colaboradores, um grande número de funcionários, e às vezes você pensa, né? Geralmente as grandes empresas contratam consultorias em empresas especializadas em manutenção de plataformas de canal de denúncias, com reportes através da intranet, de internet, mas às vezes, e aqueles colaboradores que não têm acesso à internet, né? Como que eles vão poder, eles se deparam aí com uma irregularidade, como você muito bem falou, uma inobservância de uma norma interna, como que eles vão reportar isso? Né? Então, eu acho que quando a gente fala em efetividade, a gente tem que estar sempre pensando na questão de você conseguir atingir aquela instituição, né, como um todo. Você disponibilizar meios de que todos aqueles que possuem alguma espécie de interação ali com a instituição possam ter acesso a esse canal e reportar, enfim, para a área de compliance essas eventuais irregularidades, eventuais, né, ilicitudes que aconteçam. Assim, é bom a gente entender que a importância, né, de um canal de denúncias. Sim. O canal de denúncias, gente, é a forma mais usual de se receber denúncias dentro de uma organização. Teve um estudo
do Report on the Nations, né? RTTN, que é uma ferramenta que está aí na internet, quem quiser é só entrar, procurar, dar uma pesquisada a respeito desse assunto. E em 2020, eles liberaram, né, esse estudo que eles fizeram, e o que foi que eles constataram? Eles constataram que o canal de denúncias foi responsável por identificar 43% das fraudes. Atrás do canal de denúncias está auditoria interna, 16%, e auditoria externa, com 8%. Olha a diferença. Então, e olha a grande. importância Exato. que o canal de denúncias Exato. tem dentro de uma empresa, de uma organização. Né? Exatamente. E eu penso assim, até voltando um pouquinho, pegando um link do que você falou no início, Gabi, essa questão dos pilares aí de programa de compliance, que a gente fala, tem alguns que falam 9, tem alguns que falam 5, tem alguns que falam 7. Eu gosto muito dessa ideia dos 9, mas eu gosto de colocá-los assim, em tipo 3 principais macro pilares, e dentro deles, né, cada atividade que a área de compliance é responsável. Então, se a gente pensar em 3 grandes pilares macros, a gente tem prevenção, detecção e resposta, né? E se você pensar em detecção, né, uma forma de você captar problemas, irregularidades, nada melhor do que um canal de denúncias para isso, né? Então ele é uma ferramenta, eu acho que ele é a principal e melhor ferramenta para você conseguir, né, captar essas eventuais irregularidades que acontecem. E acho que, como você falou, o primeiro ponto é o quê? Ele tem que ser acessível e disponível para o público interno e para o público externo. E acessível, assim, é muito importante a gente falar isso. Eu vejo muita gente, já vi algumas lives, inclusive em matérias, de pessoa que critica muito canal de denúncias de caixinha. Não adianta você colocar uma caixinha, porque o funcionário ele não vai ir lá e colocar com a letra dele. Gente, ele vai. Eu acho que vai. Desculpa até te cortar, mas assim, tipo, ele vai, gente. Então, assim, eu achei fenomenal a ideia de uma outra empresa. O que eles fizeram? Eles colocaram uma caixinha de acrílico dentro dos banheiros. Então banheiro, gente, é um local assim que não vai ter nenhum tipo de filmagem, não vai ter nada. E outro, o funcionário ele pode digitar isso, né, no computador, imprime, leva, coloca. A forma que ele se sentir mais confortável, né? Eu penso. Isso. Então, né? Assim, a gente tem que ter essa ideia de que existem pessoas que não têm acesso ao computador, que não têm acesso à internet, tem pessoas que têm uma dificuldade com esses equipamentos tecnológicos, e a gente precisa que esse canal de denúncias esteja aberto a todas as pessoas que puderem te trazer informações, né? Exatamente. Então, eu acho extremamente válida essa questão da urna, da caixinha acrílica, enfim, que a gente tenha algo nesse sentido dentro das organizações. E como você bem falou na sua fala também, a gente tem a questão do porte da empresa. Às vezes você tem uma empresa que ela não vai conseguir implantar uma hotline, não vai conseguir ter um canal de denúncias via 0800, né? Então, uma caixinha de acrílico, um e-mail já... Exatamente, eu libero ali uma caixa de e-mail, né? Denuncia aqui, @ alguma coisa, né? É o que você falou, o que é muito importante até em linha com o que, né, estabelecem alguns manuais da própria CGU, né, o próprio decreto que regulamenta a lei anticorrupção, eles sempre falam, né, quando falam em canais de denúncias, sempre falam que ele seja aberto e amplamente divulgado, né? Então é muito importante. Eu acho que também andam juntos, né, Gabi, quando a gente pensa em canal de denúncias, você estabelecer ali de acordo com a realidade da sua instituição, de acordo com a realidade da sua empresa, do público, né? Tanto o externo que você atende quanto o seu público interno, porque também é importante sempre lembrar que quando a gente fala em não observância de normas, irregularidades, ilicitudes, a gente não pode pensar só no público interno, né? A gente tem uma gama de outros atores, vamos dizer assim, que possuem interações que também podem te trazer eventuais problemas, né? E também não adianta você estabelecer aí uma forma, seja como a gente falou, a caixinha, uma hotline, um e-mail, ou até mesmo um canal ali super estruturado, e você não divulgar isso, né? Então é muito importante que essa divulgação ocorra tanto interna como externamente, né? Que você divulgue aos seus parceiros de negócios, aos seus clientes, enfim.
Sim, a Thalita está comentando. Eu acho que a maior dificuldade do funcionário é realmente a confidencialidade dessa denúncia. Acima de tudo, penso que as pessoas passam por dificuldades no âmbito de trabalho, mas têm medo de serem Sim. punidas pela denúncia. Esse, inclusive, né, Marcela, é uma outra característica Sim, a sim. respeito de um canal de denúncias efetivo. Mas só antes de você comentar sobre isso, eu só queria Vamos trazer lá. a necessidade do seguinte, que a gente também tem que se atentar. No Brasil, nós temos uma cultura equivocada, diga-se de passagem, de que a pessoa que denuncia algo errado, ela é um X9. A Perfeito. gente penaliza as pessoas que estão comunicando a ocorrência de ilícitos, Olha lá o coisas dedo erradas. duro, olha lá o X9, olha lá o fofoqueiro, Exatamente, né? é o fofoque. Diga assim, basta a gente olhar para o nosso cenário É nacional, cultura federal, mesmo, de verdade. coisas que nós estamos vendo acontecendo, de denúncias que foram feitas, e parte da população condena a pessoa que foi lá e notificou aquele fato. Gente, independente se Ah, levou um mês, um ano, 2 anos, é 3 anos, verdade. enfim, até por essa cultura que a pessoa às vezes ela se sente culpada por ela saber algo errado, e ela se sente culpada por pensar em denunciar, porque nós alimentamos isso nas Exato. pessoas, às vezes elas demoram um pouco sim a comunicar alguma coisa Essa questão errada. do próprio receio, né? Tipo, ai, mas eu tenho Exatamente. medo, eu tenho medo. E isso é uma realidade, Gabi, o que eu posso, assim, né, trazer, compartilhar, nossa, é um fato isso mesmo. Dessa experiência que eu tenho aí, desse período, atuando diretamente com compliance, trabalhando com, né, canal de denúncia, investigações internas, é, por mais que a área de compliance faça esse trabalho, né, de treinar, de divulgar, e de explicar, enfim, a questão da confidencialidade, e muito o profissional de compliance tem que ter esse lado de fazer esse trabalho também. Fala, gente, a função do canal não é, como você falou, para você dedurar, não, é para você apontar ali eventuais irregularidades, eventuais não observâncias de normas, para que isso seja apurado e que o Departamento de Compliance, junto com, né, as pessoas responsáveis ali por tomar decisão na instituição, o que elas podem fazer para melhorar aquele ambiente de trabalho, para evitar que aquilo volte a acontecer, né? E o papel que eu costumo dizer assim para as pessoas, né, que a gente conversa durante os processos de investigação interna, né? Gente, a nossa função, a função de um departamento de compliance não é apontar o dedo para ninguém, não é julgar ninguém, não é, né, condenar ninguém. É simplesmente, poxa, está acontecendo algo de errado, vamos apurar, né? E realmente, tá? O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para evitar que isso volte a ocorrer? Né? Eu Então, acho assim. Pode é falar, aquele pode terminar. trabalho, desculpe, como a gente sempre fala, é aquela questão realmente da mudança de cultura, né, Gabi? Assim, é o que está muito casado com o que eu acabei de falar, porque a gente tem essa cultura de fato de achar que comunicar alguma coisa errada não é. Gente, isso é tão ilógico quando você para pensar. É Você tá verdade. sabendo, você vai comunicar e você tem medo de ser taxado de fofoqueiro, de X9, enfim, essa série de adjetivos que a gente atribui às pessoas que estão reportando algo de errado. E aí você inverte a lógica. Você pune a Exatamente. pessoa que está fazendo o que é certo. E ele nem se lembra e nem fala nada a respeito da pessoa que de fato cometeu alguma coisa errada, Exatamente. cometeu um ilícito, uma irregularidade. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa tratar dentro da organização, Marcela, é isso: é mudar Fato. essa cultura, né? Para que as pessoas entendam que Acho que esse é o falar. primeiro passo, né? Assim, Exatamente, isso exato. é até prévio, né? A gente precisa Uhum. trabalhar isso para que as pessoas entendam que não tem nada de errado em você comunicar alguma coisa errada. Muito pelo Pelo contrário. O contrário, canal exato. o canal de denúncias ele pode ajudar, inclusive, a que essas pessoas, esses funcionários, mantenham seus empregos, né? Então, assim, quando você para pensar, às vezes tem uma fraude muito grande interna ali dentro daquela organização. Você sabe daquilo, você não comunica. Depois aquilo estoura, aquilo vai parar na mídia. O valor das ações da empresa, se for no mercado aberto, ela cai, ela vai Cai perder valor de total. mercado, vai demitir funcionário, vai virar uma crise. Então, É uma assim, série de consequências, vira uma bola de neve, né? cara, então, assim, a gente precisa muito entender isso, entender que você não é X9, você não é fofoqueiro, Não, entendeu? é E mais do verdade. que isso, o canal de denúncias, a primeira finalidade dele, na minha visão, é o quê? É melhoria de processo, não é responsabilização. Responsabilização vem em segundo plano.
Se houver a Exatamente. necessidade, você responsabiliza. Então, não é caçar Isso. as bruxas. O Não, canal de de forma denúncias é para nenhuma. o quê? Melhorar os processos, identificar a oportunidade, identificar Oportunidade as de falhas. melhoria. Nossa, Gabi, perfeito. Disse tudo. Eu acho que é bem isso. Então, é esse trabalho, realmente, como a gente sempre fala, esse trabalho forte, né, de mudança de cultura para que as pessoas entendam. E aí, casado com isso, só para complementar, né, voltando à pergunta inicial, né, do que é necessário para que a gente tenha um canal de denúncias efetivo, aí também em linha com as recomendações da CGU e as nossas legislações, que as instituições parece que as instituições que instituam um canal de denúncia, elas também adotem uma política, né, de proteção e não retaliação aos denunciantes de boa fé, né? Porque assim, é o que eu costumo dizer, Exatamente. gente, a ferramenta está aí para ela ser usada, né? Ela precisa ser utilizada, né? Ah, É porque o pessoal agora que tá eu vi, falando do desculpa, eu parei do som. som, né? Gente, vocês não estão Não, ouvindo, eu gente, também vocês até estão parei aqui. ouvindo? Agora eu fiquei preocupada. Vocês Eu estão ouvindo também, a por isso que eu até gente? parei. Alguém mandou um joia, porque nós estamos Fala. aqui falando, acabou o pessoal que vocês estão falando o quê? É, eu tô ouvindo a Marcela Eu perfeitamente. Eu tô também, ouvindo, nós estamos aqui, ó. batendo Legal que nós estamos. papo. Não tem som aqui no meu. A Dani Amorim tá falando que não tem. Entra A e sai Flávia, de estou novo ouvindo pra bem. ver. Ah, não. Às vezes Então, dá alguma. Tá ok o som, o entra e pessoal sai tá de falando que novo. tá ok. Ótimo. Obrigada. Então, Então, assim, obrigada, gente. essa questão do mecanismo de proteção do denunciante de boa-fé, isso é extremamente importante. Então, assim, acho que o que a Thalita falou faz todo sentido e é o que a gente tenta trabalhar, a confidencialidade dessa denúncia, Nossa, isso a é possibilidade de muito denúncia importante. anônima, a possibilidade de Isso, denúncia anônima. Isso é primordial exatamente. dentro Eu de um também, canal de denúncias. Tem precisa, né? estudos. Quer ver? Onde que está aqui? Tem um estudo aqui que fala sobre isso. A Ah, ó. Gabi é ótima, eu adoro Eu os adoro estudos. dados, Eu gente. Eu adoro, adoro Gabi, é dados, eu muito adoro bom. estudo, eu adoro Isso é pesquisa. Então, se muito legal. acostumem. Se Eu adoro, acostumem. é ótimo. 87% dos manifestantes pedem para não serem identificados. Então, a Então, questão do anonimato é é essencial, extremamente né? importante. Então, Né? assim, Você cada tem seu que dar essa canal. possibilidade aos denunciantes, àqueles que vão acessar, enfim, a sua plataforma, o seu e-mail, o seu hotline, né? E que isso fique claro, eu acho muito importante, Gabi, né? Esse trabalho também do Departamento de Compliance na divulgação, né, de como funciona um canal, na instrução para acesso, para utilização, sempre conscientizar as pessoas nesse sentido, a questão da confidencialidade e a possibilidade daquele relato, daquele reporte ser registrado de forma anônima. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas, né, têm essa concepção de tipo assim, nossa, mas eu vi uma irregularidade, eu vou ter que entrar lá para denunciar e a pessoa vai ficar sabendo que fui eu que fiz, e aí acaba, né, perdendo um time, não denunciando, e não, né, como você falou, essa questão de proteção, de não retaliação e de garantia do anonimato é muito importante. Inclusive, eu acho que essas são regras de ouro, assim, do canal de denúncias, sabe? Essa questão de... A retaliação tem que ser uma regra, assim, ó, inviolável dentro de uma organização. Porque se uma pessoa sofrer retaliação, acabou. Acabou. A Até para credibilidade você do canal, conseguir tipo, já alcançar essa era. exata vazamento de dados é outra coisa extremamente importante no canal de denúncias, né? Então tem que ter uma Sem política falha. muito forte dessa Sim, questão de proteção de dados, de quem vai ter acesso a essa investigação, quem não vai ter. Então, assim, é melhor você restringir ao máximo essa investigação às isso. pessoas que são extremamente necessárias para investigar, Exatamente. né? Então, a gente precisa... Exatamente. Aí a gente recebe a denúncia e vai para um outro passo. Acho que a gente falou dos passos assim, antes da denúncia. Chegou a Agora, denúncia. Aí nós vamos fazer o quê? Escolher o investigador, né? Quem vai investigar exatamente. Quem isso? vai te investigar? Quem é? Quem é? Quem é? Eu acho que, assim, pensando em instituições que já têm aí estruturado um programa de compliance, um departamento de compliance, muito importante que essas investigações sejam conduzidas pelo próprio departamento de compliance, e como você falou, que isso fique restrito àqueles que integram o departamento, aqueles que são responsáveis por aquela investigação interna, né? E o que é muito importante, que eu acho, Gabi,
quando a gente fala em investigação interna, é sempre avaliar, né, a pessoa, essa pessoa do investigador, porque o que eu costumo dizer também, né, você recebe ali pelo seu canal, enfim, pelo e-mail, né, pelo meio que você adotou, mesmo até ali na caixinha, num reporte, no papel, você recebe uma situação, né, e essa questão da imparcialidade e do feeling ali da pessoa responsável pela investigação. Primeira coisa, poxa, eu tenho todos os elementos necessários para iniciar um processo de investigação, né? Tenho ou não tenho? Vamos fazer essa análise. Ah, eu tenho. Então, quem são as pessoas, enfim, que eu preciso acionar, né, sem dar aquele alarde, para conversar, que são responsáveis pela guarda de determinados documentos que eu possa acessar. Então, que se tenha uma política também muito definida, né, ali do passo a passo, de como vai seguir aquele processo de investigação também. Isso está muito ligado à questão também da confidencialidade, da credibilidade, desculpa, do processo e da atuação da própria área, né? Essa questão da escolha do investigador, eu acho que é um ponto extremamente importante, né, nesse momento. Por quê? Também tem uma outra pesquisa, aí vou de novo. Adoro, eu adoro os dados da Gabi. Que fala que quando você terceiriza o canal, as denúncias aumentam em até 20%. Então, assim, qual é a característica principal que um canal de denúncias tem que ter? Credibilidade. Independência, né? Então, assim, como que esse colaborador interno daquela empresa, às vezes, ele sente que se tiver uma empresa fora, né, do ambiente interno responsável por essa investigação, ele se sente mais confortável de fazer essa denúncia. Porque Exato. As pessoas não conhecem ele, não vão identificar ele pela voz, não vão identificar ele pela escrita, não vão identificar ele pelo sotaque. A possibilidade dele vir a sofrer uma retaliação interna, ela diminui, porque nós vamos ter um canal fora, as pessoas não se conhecem, eles não sabem quem eles são, não é o... Enfim, então assim, isso gera uma credibilidade maior. Então, dentro de empresas em que haja a possibilidade de se terceirizar o serviço, eu aconselho a terceirização e a contratação de um escritório, geralmente, para fazer isso. Grandes instituições geralmente fazem, né? Já tem até, né, como você falou, contratam escritórios com equipes específicas para, né, desenvolver esses processos aí de investigação interna. Né? Mas quando... Pode falar, Gabi. Não, imagina. Não, eu ia falar, e aí quando não é possível, né, que se utilize aí empresas que precisam otimizar gastos, vamos dizer assim, que se estabeleça aí numa política, né, qual é a área responsável, a área de compliance, o jurídico, às vezes tem empresas que até atribuem essa função ao próprio departamento de RH, né, então, que dentro dessas pessoas destacadas ali internamente para conduzir esse processo, que elas sejam muito bem treinadas para isso, né, Gabi? Para que isso não siga ali e fique tudo dentro do âmbito da confidencialidade mesmo, né? Porque é o que eu falo, às vezes você recebe uma denúncia no canal, você pode passar por todo um processo de investigação e ao final você chega à conclusão que aquilo que foi reportado não aconteceu, né? E se você não mantém a confidencialidade... Um exemplo aleatório, pensando em questão até nem tanto de fraudes, mas questão de conduta, de comportamento indevido mesmo, né? Você acaba expondo aquele colaborador que foi denunciado, né, durante todo o processo de investigação e ao final você chega à conclusão que ele não teve aquela conduta inadequada, não adotou aquele comportamento indevido. E aí, gente, como é que fica? Então, né? Justamente por isso que a gente bate sempre em cima da confidencialidade, do anonimato, entendeu? Do cuidado, né, de se dar andamento nessas investigações que vão decorrer dessas denúncias que foram feitas. E também pode acontecer o contrário, né, Marcela? Pode acontecer da pessoa que está ali recebendo essas denúncias no canal, ela não tem expertise e capacidade necessária para extrair os dados. Porque o que chega de denúncia sem dados, sem nada, às vezes a pessoa fica com medo, ela liga lá, não, eu tô sabendo que tem uma irregularidade de contratação. Pá. Aí você fala, oi, como assim, né? Você precisa ter ali requisitos mínimos, né, que te autorizem a realmente iniciar um processo de
de investigação interna, né? Então, que de repente, às vezes, pelo próprio canal, você tem um mecanismo de comunicação. Isso pensando em programas um pouquinho mais estruturados, que tem, né, essa possibilidade de uma plataforma ali voltada só para tratar do tema, que você possa entrar ali em contato com a própria pessoa que fez a denúncia, independente dela ter se identificado ou não, falando, olha, você reportou, como você falou, um fato X, me traga detalhes, né? Tem evidências? Alguém presenciou? Né? Porque... Exatamente. Só para Marcela xingou a Gabi. Quem são as testemunhas? Todos do setor. Exatamente. Né? E a gente precisa de pessoas que tenham essa habilidade para extrair informação das pessoas que estão ligando, que estão entrando em contato. Só para finalizar a questão do canal de denúncia, eu gostaria de falar o seguinte. Primeiro, ouvidoria não é canal de denúncia. Não, Boa, então, Gabi. Boa. Então, galera, não ache que porque você tem um telefone lá que é ouvidoria. Ouvidoria não é canal de denúncia. Separa. São coisas diferentes. Totalmente ouvidoria é para elogio, é para você ligar e falar alguma coisa. Outra coisa que eu acho muito importante, além da ouvidoria e do canal de denúncia, é você ter um mecanismo para você receber informações sobre as políticas, código de conduta, enfim. Né? E não misturar as coisas. Cada um tem sua função. É importante a gente deixar isso muito claro. Segundo, o canal de denúncias, ele tem que funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, assim... Hoje é feriado. Gente, hoje não recebe denúncia, não. Então, e a gente tem estudos que apontam que a maioria das denúncias, elas são recebidas fora do horário de expediente de trabalho. Sim. Então, a gente precisa que esse canal de denúncias ali funcione durante todo o período, a todo o tempo, para poder receber... ininterruptamente, olha lá, ininterruptamente, Gabi. Exatamente. Então, assim, acho que esses eram os meus 2 pontos finais, minhas 2 colocações finais a respeito do canal de denúncias. Tem mais alguma coisa que você acha importante falar? Não, eu acho que tá perfeito, né? Eu gosto sempre de trabalhar com essa linha de um grande e uma... Como a gente já falou, né? A principal... Né, e mais importante ferramenta ali de detecção, não só como uma forma, né, Gabi, da gente, a gente já desdobra para a investigação interna, mas assim, você recebe ali, você passa por um processo de investigação, ao final você comprova que teve uma irregularidade ali, e você vai aplicar uma medida naquela pessoa, não só por essa questão de tipo, houve uma irregularidade, precisamos corrigir, mas também como uma forma, né, do departamento de compliance utilizar as informações ali também trazidas e registradas no canal para fim, assim, de estatísticas do que, por exemplo, se você tem lá o seu canal de denúncia, você percebe que, sei lá, 75%, 80% das denúncias que você recebe tratam ali o principal tema tratado é um comportamento indevido ou assédio moral. Você fala assim, poxa, será que não seria interessante, enquanto área de compliance, aí a gente já passaria para um outro macro pilar, que é o pilar da prevenção, numa atividade de treinamento e comunicação. Né? Então, vamos treinar a instituição nesses temas de assédio, comportamento indevido, para a gente ver se esse número de denúncias começam a reduzir, né? E essas condutas começam a diminuir, a prática dessas condutas começam a diminuir. Acho que tá tudo uma coisinha ligada na outra, né? Tá, totalmente. E assim, gente, se eu falar um negócio para vocês, outra coisa, mais uma verdade a ser dita. Adoro. Canal de denúncias que não recebe denúncias não é canal efetivo. Não. Então, se você chega numa empresa e fala, você tem canal de denúncias? Tenho. Quantas denúncias recebeu? Menino, não recebi nenhuma. Acho que tá tudo bem aqui. Respira. Temos um problema, né? Vamos orar, porque temos um problema. Canal de denúncias que não recebe denúncia não significa que tá tudo certo na sua empresa. Significa que seu canal não tem credibilidade. Muito pelo contrário, exatamente. Aí, então, estão com um problema um pouquinho maior, né? Aqui a Elaine, ela está perguntando, o custo para terceirizar o canal de denúncia é alto? Para a pequena empresa, talvez seja inviável terceirizar. Neste caso, qual a melhor opção para implementar o canal de denúncia? Aqui ele está falando de uma pequena empresa, né? É alto para implantar, para terceirizar, na verdade, um canal de denúncia? Aí, Elaine, a gente precisa saber se você quer só o canal de denúncia. Vamos ver, você quer o canal de denúncia ou pós, né?
que fazer com aquela denúncia. Geralmente você tem um custo ali para implementação e depois um custo de manutenção, né? Pensando em comparativo aí, são valores consideráveis. Então, eu sugeriria aí como alternativa, muito em linha com o que a gente estava falando, para as pequenas empresas, de repente, uma chave de e-mails, né? Para que as pessoas possam direcionar a caixinha de acrílico, né? Você coloca a urna ali em pontos específicos, tipo banheiros, copa, né? Onde as pessoas, né? Que as pessoas possam ter ali, né, a possibilidade de depositar ali a sua denúncia, sempre buscando alternativas. O importante é que você tenha um meio, né, e que isso seja divulgado, né, desde grandes plataformas estruturadas até a sua caixinha ali. E acessível para o seu público interno e para o seu público externo, esse canal de denúncias, né? Então, isso é muito importante. Deixa uma caixinha de acrílico ali no seu balcão, deixa uma na recepção, caixinha de acrílico, né? Nos banheiros, disponibiliza um e-mail. Gente, hoje em dia qualquer empresa pode criar um e-mail para receber essas denúncias. Isso. Só que assim, tenha muito cuidado com a preservação desses dados que você vai receber, vazamento desses dados, a escolha dessa pessoa que vai investigar isso, a pessoa que vai receber, para não comprometer o seu canal de denúncia, independente do tamanho ou do porte da sua empresa. Então, encare isso com seriedade, dê a credibilidade necessária para o canal de denúncias, porque ele tem muito a oferecer para dentro de uma empresa. Então, assim, às vezes você pensa, a minha empresa é pequena, não, sua empresa... a chance é alta de dentro da sua empresa você ter uma fraude interna. Então, pelo canal de denúncias, você pode receber esse reporte, né, de alguém, de algum funcionário, até de algum prestador de serviços, enfim, ou algum fornecedor, algum cliente seu, que vai reportar isso para você e você vai lá e inibir uma fraude interna. Tem estudos que apontam que todas as organizações, 5% do faturamento de uma organização é comprometido com fraude interna. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência da importância do canal de denúncias, né? Sem dúvida. Eu vi que subiu uma pergunta, eu sou meio atrapalhada com essas tecnologias, viu, gente? Não repara. Eu peço desculpas, eu não consegui identificar porque subiu aqui na telinha para mim, mas alguma pergunta que entrou mais ou menos nesse sentido. Fazer treinamentos nesse sentido seria importante? Gente, eu diria que é essencial, né? Você instruir, você treinar, né? Você ter o que eu falo ali, uma chance com os seus colaboradores, os seus funcionários, de explicar como é que esse canal funciona, que o canal existe, como é que eles podem acessar, né? Pensando ali enquanto área de compliance, você passar a credibilidade e a segurança para essas pessoas de que essas denúncias podem sim ser registradas de forma anônima, que o canal de denúncias ali está envolvido pela confidencialidade. Eu costumo dizer, eu brinco com todo mundo, o pessoal já sabe, assim, gente, eu sou a chata da confidencialidade. Eu martelo, Gabi, eu sou a chata da confidencialidade, que eu falo da importância, né, que as pessoas, porque às vezes quando você, né, eu que tive a experiência de participar ali da implementação do programa, acompanhei desde ali do início, né? Você lança um canal de denúncias pensando numa instituição de saúde, uma instituição muito grande, muitos colaboradores, muitos terceiros ali, parceiros, né? E às vezes demora um pouquinho para você conseguir fazer essa mudança de cultura das pessoas entenderem, gente, você utilizou a plataforma, você fez uma denúncia, né? E às vezes, muitas vezes a pessoa acessa, Gabi, faz a denúncia de forma anônima e chega no departamento e fala, gente, vocês não sabem o que eu acabei de fazer. Fiz uma denúncia contra a Gabi no canal de compliance. Pronto. Acabou. Já todo mundo está sabendo a denúncia, quem tiver prova para destruir já vai destruir, então assim, bem complicado essa questão. Né? A pessoa precisa ter, né, ali o profissional de compliance, seja ou não seja, seja um responsável no departamento jurídico ou no RH, pelo tratamento e pelo monitoramento desse canal, precisa ter essa sensibilidade, esse trabalho aí da confidencialidade. Estou falando demais. O canal de denúncias tem que ter governança, né? Governança, perfeito. Com certeza. Tem que entender isso, que o canal de denúncias, ele precisa ter uma série... A gente precisa de política para receber, igual assim, por menor que seja essa empresa, desenhe um fluxo de como que vai simplesinho ali, um passo a passo. Isso. Então, assim,
assim, dá pra gente implementar Dá. formas de trazer segurança, porque assim, se eu sou funcionário e eu não sei o caminho que vai seguir, eu não sei como é que vai O que se eu dar, que jeito faço? vai ficar, fico perdido ali no limbo, é muito difícil de você conseguir essa credibilidade, esse respaldo para que as pessoas possam reportar, possam falar. Então, isso é uma Sem cultura dúvida. que precisa ser criada e tem Sim. formas de você tentar criar essa cultura dentro de uma organização independente do tamanho. Vamos passar para as Exato. investigações? Vamos, vamos. A gente poderia passar a noite aqui falando de Não canal de é? denúncias. Ai, eu adoro. É muita coisa, assim, muito. São muitas colocações, é muita coisa que precisa ter, né, um canal de denúncias. Mas Exato. acho que a gente conseguiu dar uma ideia geral do canal de denúncias. Tá, a gente recebeu essa denúncia, a pessoa recebeu, ela conseguiu reportar lá, anotou. Tá, ok. Agora chegou a hora de investigar essa Investigar. denúncia, que são as investigações internas. Internas. Tá. Aí eu pergunto para você. Hum. Cadê minha pergunta? Porque eu anotei ela lá em cima. Vamos lá. Como ter sucesso nas investigações internas? Bom, eu acho assim, Gabi, que eu posso te dizer, né, pela minha experiência, né, a primeira coisa é o que você falou, a pessoa responsável, né, por conduzir essa investigação, ela precisa ter consciência de tudo isso que a gente já falou, questão de confidencialidade, né, esse feeling ali, e eu acho assim, principalmente quando a gente pensa em instituições, que como você falou, instituições, a gente fala em pessoas, que essa pessoa responsável também por conduzir essa investigação, que ela tenha empatia, né? Porque você tem ali o seu papel é apurar se aquilo que chegou para você no canal efetivamente aconteceu, e se aconteceu, qual foi a circunstância, se foi daquela forma que foi reportado. Né? Então, até lendo outro dia sobre investigação da denúncia, eu falei, gente, é tão simples, mas é isso, né? É você saber ser gentil, né? E ter esse discernimento aí para conduzir, para chegar na pessoa responsável pela guarda daquele documento, como é que você vai abordar para você ter a informação que você precisa. Outra coisa que eu acho muito importante é que a instituição, independente do tamanho, como você falou, tem um fluxo desenhado de como é o passo a passo dessa investigação. Eu acho que isso é muito importante. Também não precisa ser nada muito elaborado. Às vezes ali um manualzinho do passo a passo, né? Qual é o fluxo que você vai seguir? Houve primeiro o denunciante, né, se identificou. Poxa, com quem que eu vou falar primeiro? Ninguém melhor do que aquela pessoa que vivenciou, presenciou aquela situação para trazer o maior número de informações para você. Né? E aí depois tentar, com base naquilo que foi reportado, tentar identificar o que é principal, o que eu preciso apurar aqui, né? O que de informação eu preciso colher, com quem eu preciso falar, né? Quem pode me ajudar e ter esse feeling de tentar envolver realmente as pessoas que são essenciais, né? O menor número de pessoas possíveis e aquelas que são essenciais, mas eu acho que sempre observando é importante que tenha ali um procedimento, né, pré-estabelecido para ser seguido. Não sei se eu me fiz entender, acho que eu às vezes fiquei com a impressão que eu mesma falando eu me enrolei, assim. Não, mas para mim ficou bem claro, né? E é bem o que eu penso. Eu acho que você tem que ter uma política de investigação, um procedimento, um fluxo de investigação bem definido. Acho que é o primeiro passo que você tem que fazer. Tá, chegou uma denúncia, como que eu vou receber? Exato. Quem vai investigar? Quais são as diligências que essa pessoa que vai investigar pode fazer? Até onde vão os limites dela? Porque a gente precisa estabelecer limite, porque senão vira uma bagunça e você pode abrir margem aí para esse saber respeitar direitos e deveres dos funcionários, das pessoas, isso é muito importante, a pessoa precisa ter, né, essa sensibilidade. Exatamente. A questão da cultura justa, a gente fala muito, né? Dentro das investigações, ela é essencial. Exato. A gente precisa entender que, é o que você falou, a gente é humano. Nós somos humanos. Humanos são falhos por natureza. Sim. A gente falha, a gente erra. E acho que o papel da investigação principal é o quê? Separar o joio do trigo. Do trigo. Nossa, é isso. Quem de fato cometeu um ato de má fé, uma violação intencional, ou a pessoa cometeu um erro, uma falha. Essa pessoa que cometeu um erro, uma falha, via de regra, na minha opinião, ela não tem que ser responsabilizada.
ela precisa o quê? Ela precisa ser treinada, porque se ela cometer uma falha, se houve um erro, o erro está no processo. O problema não é a pessoa. Exatamente, a gente olhar Gabi. isso e verificar. Tá, e eu acho que vai muito da sensibilidade da pessoa ali responsável, né, pela investigação, porque às vezes você passa ali, nossa, gente, imagina, você passa ali por um processo de investigação interna, como você falou, todo mundo erra, ninguém é perfeito, né? E às vezes você fala assim, poxa, mas penalizar essa pessoa, será que com base em tudo isso que eu apurei, né? Todo o processo ali interno que eu percorri, ao final, tudo bem, ela cometeu ali uma irregularidade, enfim, vamos colocar dessa forma, mas será que não seria muito mais nessa situação específica, ao invés de eu punir essa pessoa, eu orientar essa pessoa, eu treinar essa pessoa? Às vezes isso é muito mais eficiente do que você simplesmente punir essa pessoa, né? E a gente também precisa entender que quando os seus empregados, os seus funcionários, eles não veem justiça, isso vai fazer o quê? Com que eles não reportem, com que eles não informem, com que eles não falem sobre falha. Então, Exatamente. Falha que às vezes o funcionário está vendo ali e ele vai falar, ai meu Deus, não vou falar, porque senão eu vou ser responsabilizado, porque senão eu posso ser demitido, porque senão eu posso levar uma advertência. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não criar essa cultura do compliance do medo. Porque senão você E geralmente as pessoas têm essa concepção, né? As pessoas chegam, né, ou de repente... Por desconhecimento, por isso que eu acho que o papel de você, né, ali, você ter um fluxo estabelecido, uma política, um manual, uma regra que estabeleça esse passo a passo, e em conjunto, o trabalho, mais uma vez a gente entra no trabalho do departamento de compliance, né, no macro pilar ali da prevenção de comunicação e treinamento, para que a gente crie essa cultura e as pessoas tenham essa concepção que, né, não é o compliance polícia, não é o compliance que vai punir, mesmo porque o papel do compliance nem é esse, né, para que as pessoas se sintam seguras em acessar o canal, te reportar uma irregularidade para que você possa passar pelo processo, apurar e ao final ali, gente, aconteceu. O que a gente pode fazer para evitar com que isso aconteça novamente? Né? O compliance empresarial está comentando, sem procedimento pré-estabelecido, o canal de denúncia não vai surtir efeito. Perfeito, é isso que a gente falou aqui, né? Exatamente. Marcela, exatamente. O canal de denúncias, você tem que ter um procedimento para receber essas denúncias e tem que ter um procedimento para apurar, para tratar, para o tratamento, então, tanto para o recebimento quanto para o tratamento. Exato, Gabi. Eu que estou reportando, eu tenho que saber quais são as regras do jogo. Sim, como que eu vou, tipo... né, entrar e falar assim, gente, para onde que vai? Como que eu vou fazer uma denúncia? Você não tem eu não sei nem o que vai acontecer. Isso, eu preciso saber quais vão ser as penalidades, eu preciso saber qual é o fluxo, eu preciso saber quais são os limites, eu preciso saber a matriz de responsabilidade dessas pessoas que vão participar dessa investigação, eu preciso saber quais são os dados que elas podem pedir, que elas podem ter acesso. Então, tudo isso tem que estar perfeitamente, muito bem estabelecido e claro. Isso você estabelece por meio de quê? Políticas. Procedimento escrito, formalizado. E é o que a gente falou, né? Como você muito bem colocou, não precisa ser nada muito bem lá, ali um passo a passo. Primeiro, registrou. Passo 2, passo 3. Simples, tipo, pontuar ali. Gente, isso é super importante. Isso é, né? Porque aí é o que você falou, como são duas coisas. O canal de denúncia e investigação estão muito casados, né? Você tendo isso, você consegue ter a credibilidade do seu canal, né? As pessoas se sintam confortáveis para reportar as irregularidades que elas percebem, que elas presenciam, e que elas tenham a segurança para fazer isso, porque elas sabem que a partir do momento que ela acessar a plataforma, o e-mail, o depositar na caixinha, aquilo vai ser apurado, né? A Thalita está comentando, meninas, vocês falam do assunto com muita paixão. Queria que os patrões todos vissem vocês falando para entender o quão importante e funcional é o compliance. Os colaboradores se sentiriam valorizados e seguros. E vamos combinar, não há nada melhor que gente trabalhando feliz. O ambiente de trabalho muda. E digo mais, sem dúvida. A produtividade aumenta. Nossa, isso... O funcionário fica mais produtivo, se reverte de forma sem positiva sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Acho que a Thalita captou bem a nossa mensagem. É isso que a gente quer levar, entendeu? Se o compliance não é custo, gente. Compliance é investimento. É investimento, entendeu? A gente precisa entender o quanto essa ferramenta é importante, operacional, né? que é o compliance, dentro de uma organização.
E aí entra a questão da investigação e do canal de denúncias, Sim, né? sim, sim. Só... Eu costumo dizer, desculpa te cortar, né, Gabi? Não, pode Eu falar, sou claro. muito. Às vezes eu brinco que eu entro nas lives e fico assim, gente, eu não paro, né? Eu Que sou isso, uma nossa? falante incorrigível. Ah, minha filha, somos duas, então se você não me cortar, eu falo a live inteira. Então Não, eu pode acho que, cortar. né, fazendo o link com o que a Thalita falou, com o que você tá colocando, e é uma fala, né, que eu costumo adotar ali muito no meu dia a dia de trabalho mesmo, né, com as pessoas, para tentar fazer esse trabalho ali de mudança de cultura. Eu falo, gente, vocês precisam entender que o papel, né, do departamento de compliance, ali, que eu estou numa instituição que tem um departamento específico que cuida, né, nós que tocamos as investigações internas, a gente tem essa responsabilidade, que o nosso papel no fim do dia é garantir e auxiliar com que todos os colaboradores tenham um ambiente de trabalho sadio, né? Porque se existe um ambiente de... Ah, Valtinho! Se existe um ambiente de trabalho sadio, né? Cada um consegue desenvolver bem a sua atividade, o seu papel, e tudo flui. Né, é o que você falou, a produtividade aumenta, porque se você está ali num ambiente que tem pessoas com comportamento inadequado, pessoas cometendo fraudes, pessoas assediando outras, né, dificilmente, não existe um ambiente de trabalho sadio, Sem dificilmente as assédio pessoas vão... moral, sem assédio sexual, Exatamente. entendeu? A gente precisa de um ambiente de trabalho saudável. Exato, dificilmente as pessoas vão desenvolver essa atividade ali com alegria, com disposição, e a produtividade cai, e você vê como uma coisa está ligada na outra, né? Rehumanizar, né? Exato. Eu li um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Não sei se você já leu, da Brené Da Brown. Um Brené livro Brown, é muito legal. maravilhoso. É muito E ela legal. fala isso, a necessidade de se rehumanizar um ambiente de trabalho, gente. Isso é Verdade. extremamente importante em qualquer Verdade. organização. Uma organização não é estrutura física, não são os equipamentos. São Uma organização são as pessoas. pessoas que estão lá dentro. A gente tem que aprender a valorizar as pessoas, olhar para as pessoas, enxergar as pessoas, entendeu? É isso. Responsabilizar quando ela precisa ser responsabilizada, sim, até para fim Exatamente. didático, para fim de aprendizado, uma série de outras coisas. Mas a gente precisa entender que a gente está lidando com pessoas. Pessoas, esse é o ponto, né? As pessoas, ponto. as instituições, enfim, os gestores e diretores, eles precisam ter isso em mente, né? A gente fala, porque se dificilmente a gente não tem pessoas trabalhando, né, de uma forma adequada em um ambiente sadio, dificilmente vai ter resultado, vai ter processo bom e assim vai, né? O Fernando está comentando. Boa noite. Muitas vezes em conversa com meus colegas, sinto que ainda não entenderam o canal de compliance. Eles acham que seria um canal para tentar se entender com os gestores ou com o colega. Eu não entendi. Assim, um canal de criar relação, eu não entendi esse se entender. Ficou um pouco... o nome do livro, Eliane, é A Coragem de Ser Imperfeito. É muito bom, vale a pena. Ótimo. No meu perfil lá, eu fiz até um post sobre ele. Dá uma pesquisa. É verdade, você fez, é mesmo, Gabi. Ele falando aqui, não entenderam ainda que seria a oportunidade de acabar com o autoritarismo. É isso, gente. Gente, esse modelo de gestão, de autoritarismo, de punição, de assédio moral, de humilhação, isso é ultrapassado. Tá por fora, ultrapassadíssimo. Não existe mais. E eu vejo tanto gestor ainda cometendo esse erro assim, crasso, de ficar humilhando o funcionário, envergonhando o funcionário, achando que assim vai fazer com que ele mude o comportamento. Gente, deixa eu te falar, contar um segredinho. Foi-se o tempo, né? Então, isso é questão de você estudar o mínimo, relacionado à questão do funcionamento do cérebro e aprendizado. Quando você envergonha alguma pessoa, humilha, ela se fecha. O cérebro se fecha. É automático, ela não né? aprende nada. Não. Então, a gente se entender as pessoas para a gente poder gerir. Eu falo assim, eu sempre digo a diferença entre chefes e líderes. Líder é uma coisa, chefe é outra. Né? E o que inspira são os líderes, né, Gabi? Vamos lá. Exatamente. Quem engaja são os líderes. Isso aí. Elaine, isso mesmo. A coragem de ser imperfeito. É isso daí. É só para finalizar, eu gostaria que a gente falasse sobre um ponto que eu acho assim, crucial dentro de uma investigação, Marcela, que são as entrevistas. Que eu acho que é o ponto mais
é que onde acontece mais erro, onde acontecem mais coisas assim, absurdas que você vê, você fala, meu Deus, como você está fazendo isso? E aí casa Exato. muito com uma live que eu fiz ontem com a doutora Ana Carolina Ferrari, que a gente falou sobre o compliance criminal. Então, assim, se você não tiver cuidado, você Gente, pode cometer um crime ali nas suas não, pelo entrevistas. amor de Deus, né? O que a gente costuma sempre falar. Pessoa responsável por conduzir esse processo, por conduzir investigação e fazer entrevista, primeira coisa, né? Você tem que respeitar e ter empatia, né? Porque tratar a pessoa entrevistada com respeito, deixar ele à vontade, né? Eu geralmente nas minhas entrevistas eu começo, né? Também esclarecendo uma oportunidade de esclarecer o papel daquilo, o papel dele ali, porque na verdade é o que eu falo, gente, eu não tô ali com você no dia a dia, no setor de segunda a sexta, eu não sei se isso acontece, se isso aconteceu, só que o meu papel é apurar, porque eu recebi isso através de um canal de denúncias. Então a sua função aqui é me auxiliar, né? Você consegue entender qual é a importância da sua colaboração? Né? Então, e deixar essa pessoa à vontade, né? E conduzir aquela entrevista. Eu tenho muito isso que eu posso compartilhar da minha experiência, né? Eu procuro sempre, né, respeitar muito, deixar a pessoa à vontade, explicar o processo para ela, que isso você consegue perceber até ali na própria feição da pessoa quando você está conversando. Né? Quantas e quantas vezes as pessoas que eu vou entrevistar conversam e falam assim: nossa, Marcela, jura que é assim que acontece? Eu não tinha ideia, eu achei que era de outra forma, né? Então aí transparência, né? Você ser transparente, nada melhor do que respeito, transparência e empatia, que eu acho que da minha experiência que eu posso compartilhar, acho que esse é o segredo, assim, né? Em respeitar os direitos daquela pessoa, enfim. Bacana. E a gente precisa ter consciência que ali você está investigando uma potencial não, violação. Exatamente, não é uma efetiva violação. Isso é o primordial. Você nem sabe se a pessoa de fato cometeu aquilo. Você está investigando para descobrir isso. Exatamente. Então, assim, tem pessoas que às vezes vão investigar o denunciado e já vai com na juízo parede, de valor. Não pode, gente. Imparcialidade, neutralidade. Inclusive, dependendo da forma como você conduzir esta denúncia, você pode sofrer uma responsabilidade criminal. Exato. Sua organização pode vir a ter que pagar uma indenização para esse funcionário, entendeu? Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas entrevistas, a gente tem que ter muito cuidado com a condução, da forma como você vai abordar. Gente, tem como você fazer entrevista sem a pessoa saber que ela está sendo entrevistada. Tem. Você não vai precisa fazer uma chega lá. Exatamente. Você vai falar que é uma investigação, não. apurar um fato. Tem como a gente extrair informação que a gente precisa, nossa, até sem chamar a pessoa para uma sala para ela fechar. Exatamente. Às vezes a gente, dentro do processo, tem essa questão de convocar para entrevista, para que vá na sala, mas eu sempre tudo, gente, né? Um bate-papo, vamos ter uma conversa, né? Mas, assim, dependendo da situação do que você precisa apurar, como você muito bem colocou, Gabi, às vezes você cruza com a pessoa ali na copa, tá bebendo uma água, tomar um café, você começa, e aí, tudo bem? Né? Pronto, às vezes numa dessa, você consegue extrair toda a informação que você precisa e a pessoa ali, ó, nem percebeu que ela está sendo entrevistada, né? Verdade. Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter isso claro, a gente precisa saber que essas são coisas bem sérias, a gente tem que ter pessoas capacitadas no trato com isso. E, assim, nosso tempo está acabando, a gente tem 1 minuto e 11. Vamos ficar aqui, tipo, falando a noite inteira sobre canal de denúncia e investigação. Quem acompanha a gente? Gente, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, Marcela. Foi Gabi, ótimo conversar com você. E vamos marcar outro, que a gente tem para várias lives. Conte comigo. Olha, na verdade, acho que assim, tem alguém aqui que tem que agradecer, sou eu. Para mim foi uma honra. Nossa, fiquei muito feliz com o seu convite. Eu te acompanho, admiro o seu trabalho, a forma como você traz os temas de compliance, né, numa linguagem simples, numa linguagem super acessível. Só um parênteses aqui, eu vejo que tem um pessoalzinho aqui, a Fê, um beijo, saudade. E assim, é o que eu posso, assim, eu estou muito grata, muita gratidão. Foi uma super oportunidade para mim poder dividir, também trazer um pouquinho, que eu estou há pouco tempo na área, mas assim, aprendendo e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com você, né? Nossa, só posso dizer muito obrigada, foi ótimo, para mim foi incrível. Eu que agradeço, um beijo. Um beijo. Até, obrigada. Boa noite, pessoal.